Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é festas de final de ano. As nossas convidadas são duas síndicas profissionais. Isabelle Lavin, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. E Gilmara Vanzo, seja muito bem-vinda também. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Isabelle, começar com você. Queria falar um pouco de decoração. Como que você faz nos seus condomínios? Como que é a prática? Chegando no final do ano, você chama uma assembleia, você conversa com o conselho. Eu queria saber, no seu dia a dia, nos condomínios que você administra, como que é realizado? Tá. Nos condomínios que eu atuo, a gente não faz nenhuma festa tão sofisticada, nada extraordinário. Então a verba já está reservada, né? Ela já foi aprovada em assembleia no início, né? Ela é pré-aprovada? Ela é pré-aprovada na ordinária, na assembleia de aprovação de contas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguns materiais também são reutilizados dos anos anteriores, né? Exatamente. A gente utiliza, sim, alguns enfeites, porque enfeites bons são caros. Então, sim, é legal você sempre comprando algumas coisas novas e trocando no decorrer do ano. O que é bacana a gente fazer é sempre alterar as cores que são mais evidentes. Então, assim, o vermelho, o verde sempre vão existir. Só que tem algumas tendências. O branco, por exemplo, esse ano tem um condomínio que eu atuo na Vila Nova Conceição que a gente vai fazer com bastante branco. Então, vão ter bonecos de neve, alguns bichinhos. Então, deixa eu te interromper. Você aproveita uma parte... O resto que tem que comprar já é pré-aprovado normalmente na Assembleia Ordinária no começo do ano, é isso? Exatamente. E você trabalha depois o que vai ser comprado com o conselho, você apresenta, vocês têm uma comissão, como que normalmente acontece no seu condomínio? A gente contrata uma decoradora que trabalha com a gente muitos anos e ela faz esse trabalho. Então tem o custo dela, né, da equipe dela que monta, e a gente determina uma verba para a compra dos enfeites, né, do ano, para as fitas, para os laços e para a iluminação também, porque querendo ou não, iluminação é um pouco caro. Sim. Com o LED, a gente tem coisas que duram mais. E a gente tem que pensar também que muitas coisas são na parte de fora dos condomínios. Então precisam ter resistência, porque ficam expostas. Agora eu vou trazer para a Gilmara perguntar nos seus condomínios como que é a realidade, como que acontece. Então, no nosso condomínio, no que eu atuo, a gente reutiliza muita coisa que a gente já tem, a não ser aquelas que ficam expostas na chuva, no sol, esses mesmo que são um material um pouco melhor, né, eles desgastam mais. Sim. Mas a forma de que é feito... o orçamento é pré-aprovado na primeira assembleia. Sim, isso. Segue o mesmo rito. Isso. Do que a Isabelle faz. E a gente troca algumas coisas que a gente utiliza na árvore de Natal, a gente troca a decoração para outro lugar, compra coisas novas para a árvore de Natal. E você mesmo que decora ou você mesmo traz uma arquiteta? Não. No nosso condomínio, como é um condomínio mais pequeno, né, menor, eu mesmo que decoro, com a ajuda dos funcionários, né? Pesquiso as coisas na internet com a tendência daquele ano e vou fazendo uma reutilização gastando pouquinho, não gastando Alguns muito. moradores se envolvem, ou o corpo diretivo, ou é mais você mesmo que... Não, mas eu e o corpo diretivo, alguma coisa eu pergunto, o que eles acham, né? Legal. Uma coisa bem interessante que a gente faz no nosso condomínio já há uns 6 anos, né? Todo final de ano a gente junta uma verba, né, da conta ordinária e a gente compra presentes para os funcionários, né? E para todos os moradores a gente presenteia eles. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou junto um valor. Isso também já está pré-aprovado da ordinária? Como que vocês fazem esse valor? Então, eu costumo utilizar, a gente faz uma economia em alguma coisa, né? Sempre tudo pré-aprovado em assembleia, porque a gente já tem esse gasto anual, então a gente faz no começo do ano a assembleia já virou um padrão no condomínio. Isso já há 6 anos a gente faz dessa forma. E antes do Natal vocês presenteiam os funcionários e os moradores. Isso, os funcionários e os moradores. Legal. Isabelle, nos seus condomínios, primeiro,
o corpo diretivo, alguns moradores se envolvem, tem uma comissão, tem algum que se envolve mais, algum caso interessante para você contar? Sim, eu acho que em alguns casos se cria uma comissão, né, principalmente em condomínios maiores e nos condomínios clube que a decoração é mais sofisticada também, porque tem muitas crianças como público do prédio, acaba tendo um grupo de pessoas que ajudam, que eu acho isso fantástico, porque às vezes o síndico ele não precisa ter esse gosto apurado e esse conhecimento sobre o Natal em específico. Eu, por exemplo, gosto muito, eu frequento shoppings, eu dou uma olhada. Ontem, por exemplo, fui num shopping aqui em São Paulo para ver se eu estou seguindo a linha esse ano e realmente eu vi que a gente vai fazer o que está acontecendo, estamos no caminho certo. E eu acho legal também, Ricardo, analisar o público do condomínio, porque como eu falei, quando tem muitas crianças, é bacana colocar boneco de Papai Noel, bonecos de neve, coisas assim que interagem, né, que as crianças gostam de fotografar, então, de fazer... pensar um pouco no público para você definir o que você vai colocar no condomínio. Exatamente. Vou fazer uma pergunta, funcionários, vocês geralmente compram presentes, fazem gratificações, como que vocês... Sim, a gente costuma passar uma lista de gratificação opcional, quer dizer, Sim. a gente não faz de uma forma que a pessoa se sinta obrigada, mas é claro que todos os condôminos acabam aderindo, então cada um ajuda com o que pode. Independente disso, a gente dá uma cesta de Natal para todos os funcionários, uma cesta bacana, e eles também recebem uma caixinha por ajudarem a montar a iluminação, a subir nas árvores para colocar os enfeites. Aí eu vou pegar o gancho e vou jogar para a Gilmara. Os cuidados que precisam existir, principalmente com a questão elétrica, né? Sim. Muitas vezes é feito pelo faxineiro ou pelo zelador. Como que você procede com a sua equipe para que uma coisa que tem que ser positiva não se transforme em negativa e um custo, um acidente para o condomínio? Então, a gente, quando vai fazer essas montagens, a gente tem o rapaz da manutenção. Vocês têm manutencista no condomínio? Isso. Legal. E daí a gente usa aquelas réguas, né, em caso de queda de energia, para não dar problemas maiores, né? Então, não dá para fazer a verdadeira gambiarra, isso daí. Exato, que pode né? dar até um incêndio, uma desgraça maior. Mesmo. No condomínio dela, ela tem um manutencista. Nos seus que não tem, eu quero o que não tem estrutura, tá? Quero aquele que é enxuto. Como que você procede? Tem que contratar, Ricardo. Eu acho que assim, é investimento você trazer profissionais que façam um trabalho bem feito. Mesmo porque, além do custo que você pode acabar estragando o material, você ainda coloca em risco os moradores. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está falando de iluminação, tem chuva no final do ano. Sim. Então, assim, é uma coisa que tem que se preocupar bastante. Tem que fazer direito. Você precisa reservar uma verba e aplicar nessa época do ano. Eu tenho umas perguntas para vocês. Perguntas agora mais difíceis de responder. A primeira é a questão de possíveis conflitos religiosos dentro dos condomínios. A segunda, controle de acesso, né? Porque a gente sabe que nesse momento, às vezes, os bandidos acabam se aproveitando para realizar algum tipo de ação invasiva no condomínio. E, por último, possíveis multas, né? Que a prefeitura, a gente sabe que em São Paulo, em Florianópolis, em Brasília, tem casos de multas por condomínios realizarem coisas que não são permitidas. Mas vocês vão responder isso no segundo bloco. Antes disso, vou chamar o quadro que é Síndico de Sucesso, Olho na Tela. Eu sou Joaquim Caconde, síndico profissional, atuo na região da Lapa, São Paulo. Eu iniciei minha carreira como conselheiro. Posteriormente, eu me tornei síndico voluntário. Num papo com minha esposa, ela me sugeriu que eu me tornasse síndico profissional. Daí eu fui pesquisei, tirei informações de vários cursos, me inteirei sobre o assunto e concluí que eu deveria realmente me profissionalizar e me tornei um síndico profissional. Se qualificar é extremamente importante para o síndico profissional. Você deve estar sempre atualizado sobre as mudanças da lei, sobre mudanças de normas, de implementações, buscar ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua visão do mercado
E aquele síndico que não se atualiza, aquele síndico que não busca conhecer, se informar, a tendência é ele ficar para trás. Atualmente eu administro 2 condomínios, está em vista mais um, e minha pretensão é chegar a administrar um condomínio club. O futuro do síndico profissional é muito promissor. A cada dia se inaugura vários condomínios em todo o Brasil e as oportunidades aparecem. Basta nós aperfeiçoarmos, buscarmos conhecimento, buscar informações, se atualizar para que nós possamos atender esse mercado. Para o síndico ser bem-sucedido, em primeiro lugar ele precisa gostar de gente, de pessoas. Ele precisa saber ouvir, ele precisa filtrar e saber decidir. Estamos de volta. Deixei algumas perguntas difíceis para vocês responderem para a gente. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!